Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante, este evento que nesta semana, no dia 31 de outubro, faz aniversário. Vamos falar também da vida de Martinho Lutero, o monge agostiniano responsável, ou um dos responsáveis por este evento chamado Reforma Protestante. Vou usar aqui, como base, referência, a obra de Vicente Temudo Lessa, Lutero, Sua Vida e Obra. Este livro aqui, da editora Monergismo, uma obra profunda, cheia de detalhes, muito rica, vai ali abordar referências a diversos personagens, não só Lutero, mas Leão X, Carlos V, entre outros. Então, vamos começar a falar a respeito deste grande personagem, para muitos controversos, que é o Martinho Lutero. Sem dúvida, o Lutero é o principal nome da Reforma Protestante. Além dele vai ter outros nomes, como Auriculus Zwingli, João Calvino. Vai ter também os pré-reformadores que antecederam o Lutero, que possibilitou que este debate, que esta conversa, vamos dizer assim dizer, fosse possibilitada. Então Lutero, ele é o expoente da Reforma, mas antes dele teve outros nomes que tentaram chamar a igreja para um debate e assim sucessivamente provocar uma reforma. Então o Lutero ele se destaca entre esses reformadores, porque ele é o que provoca, ele é ali o homem que vai dar início a todo o movimento. Então, como eu disse, o Lutero ele é, para muitos, bastante controverso. O Lutero ele é um monge agostiniano, ele tem uma formação em direito, inicia seus estudos em direito, mas certo dia ele entende que recebe um chamado para ir ser monge, para ir para o monastério. Então, ele vai visitar seu pai na volta para a cidade de Erfurt. Ali ele vai ter uma experiência, vamos dizer assim, inusitada, na qual ele escapa de um raio cai perto dele, e ele entende que se ele for salvo daquele acidente, daquele infortúnio, ele vai servir a Deus através da vida de monge. Ele aclama a Santa Ana, que não deixe morrer naquela estrada, para que ele pudesse cumprir o chamado que de alguma forma ele estava relutando para assim atender. Então o Lutero ele tem uma formação acadêmica, ele é religioso, monge, e a partir deste evento, ele escapa de um raio, ele decide ir para o mosteiro, e ali vai ter uma vida devota, uma vida de oração, de entrega total a esse que ele entendia ser o chamado da sua vida. Então assim, o cenário é a Europa, dentro da Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela vai do ano de 1453 a 1789. Então, a Idade Contemporânea ela começa nessa linha do tempo com a cidade de Constantinopla sendo tomada pelos turcos otomanos, e ali dá o evento que culmina na queda do Império Romano do Oriente. E em 1789 ocorre a tomada da Bastilha, onde ali encerra-se a Idade Contemporânea e dá início à Idade Moderna. Então, esses dois grandes eventos aqui está inserido esse evento chamado Reforma Protestante. Então, é dentro da Idade Moderna que ocorre a Reforma Protestante. E o que acontece? Dentro da Europa, dentro deste cenário, a força vigente é a Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana. Igreja Apostólica Romana, igreja com a liderança do Papa. Atrelado a isso tem o grande Império Romano, na figura do imperador que lidera, que vamos dizer assim, que é o braço forte, é o braço armado da igreja. Então assim, hoje a gente tem uma ideia assim diferente. Hoje temos poderes legislativo, executivo, judiciário. Neste cenário não, neste cenário a grande força é a igreja e um estado confessional, que é o Império Romano. Então esta igreja que outrora foi perseguida por este mesmo império, depois ali da conversão de Constantino, por volta do século III, século IV, a igreja ela passa a estar ligada ao império. O imperador Teodósio, após Constantino, ele oficializa a religião do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então esses eventos vão se desencadear, vão se desenvolver na história, até chegar nesse cenário aqui, onde o Lutero ele é tomado por uma força na qual ele entende que precisa haver uma mudança. Mas para que isso aconteça, alguns eventos foram necessários. Eu vou aqui fazer alguma menção desta obra. Então, o Lutero
ele estuda numa cidade universitária chamada Erfurt. Ali ele desiste de fazer direito para se dedicar aos estudos teológicos, a sua vida de monge. Então, ele desiste daquilo que ele entende que não é o seu chamado para servir a Deus de outra forma, por assim dizer. Então, Lutero, ele é uma pessoa, como eu disse anteriormente, para muitos conturbado, para muitos fanático, louco, enfim, mas o Lutero, ele é um homem piedoso, um homem dado à leitura, acadêmico. Então, certa feita, Lutero vai até Roma. E em Roma, Lutero ele começa a ver coisas que ele antes desconhecia. Ele começa a ver a Roma do seu tempo. Roma naquela época tinha em torno de 40 mil pessoas, mas era uma cidade perigosa, uma cidade onde tinha desordem, homicídios, roubos e uma corrupção dentro da própria igreja que Lutero vai ver com seus próprios olhos. O negócio é tão sério. É claro que vão ter aqueles que vão chamar o Lutero de herege, vão tomar partido. A ideia aqui não é defender nem protestantes, nem tão menos atacar católicos ou vice-versa. A ideia aqui é trazer a verdade dos fatos como ela se deu. É importante a leitura, é importante você se aprofundar em registros, livros, obras com referências, com fontes seguras para você entender de fato o que aconteceu. Então aqui eu vou trazer um panorama do que ocorreu. Vou fazer uma leitura aqui, preste atenção. Aqui na obra do Vicente Temudo Lessa. Esse trecho é referência a uma viagem que Lutero faz a Roma. E aqui ele se depara com o seguinte, abre aspas, em sua qualidade de delegado dos agostinhos, frequentou reuniões de eclesiásticos distintos. Observou, então, a conversação pouco edificante e o modo como zombavam das coisas santas. Metiam-no a ridículo quando manifestavam sua reprovação a tais desmandos. Ficou sobremaneira escandalizado quando alguns daqueles eclesiásticos lhes disseram que, na consagração dos símbolos eucarísticos, em vez das palavras sacramentais, este é o meu corpo, este é o meu sangue, diziam, em latim aqui agora, panes es panes, manebes vinus manebes, traduzindo pão és pão e ficarás, vinho és vinho, permanecerás. Mal podia Lutero acreditar em semelhante profanação. Olha só o que está acontecendo aqui. Lutero chega em Roma e ele se depara com esse tipo de situação, de clérigos eclesiásticos. Na hora do sacramento, talvez o sacramento mais, vamos dizer assim, especial da igreja, que é a comunhão, que é o sacramento ali onde os crentes, os católicos, fazem comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Ele se depara com o eclesiástico mandando o pão permanecer pão e o vinho permanecer vinho. Então, atrelado a isso, o papado estava corrompido. Havia prostituição. Chegou o momento de ter 2 papas, um em Roma e outro em Avignon, na França. Então, tinha papas com amantes, filhos, uma verdadeira prostituição dentro de Roma. E Lutero, ele se depara com isso. Ele retorna para a Alemanha, frustrado. E outro evento ocorre na Alemanha que vai desencadear o processo no qual Lutero vai escrever as 95 teses e vai cravar na porta do castelo de Wittenberg. Aqui na obra de Vicente Temudo Lessa, ele chama esse castelo de igreja. Não lembro o nome da igreja agora, o nome que ele chama aquela igreja, mas se foi igreja, se foi universidade, o fato é que ocorreu esse evento. Então ele vai cravar essas 95 teses, chamando a igreja para o debate. Então, de início, Lutero ele não tinha a intenção de criar uma nova igreja, fundar uma nova igreja. Ele tinha a intenção de chamar a igreja católica para um debate. Que igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Igreja com base na pessoa de Cristo, apostólica baseada na doutrina dos apóstolos, católica porque é universal e romana porque ela é baseada na centralidade do Papa que governa de Roma, ou governava de Roma. Ainda governa de Roma. Então, outro evento ocorre dentro da Alemanha que é a cobrança de indulgências. Um homem por nome de João Tetzel, ele vai
cobrar impostos, cobrar indulgências para os fiéis, para atender a um pedido do Papa Leão X, que deseja construir a Basílica de São Pedro. Ele entendia que aquele monumento, essa construção da Basílica, seria uma restauração da fé cristã. Essa era a ideia do Papa Leão X. E esse João Tetzel, ele é um homem muito extravagante, um homem bem inescrupuloso. Ele dizia a seguinte frase: a cada moeda que cai no cofre, uma alma escapa do purgatório. Então os discursos do João Tetzel para agariar recursos, conseguir as indulgências, não tinham limites. Ele chegou ao ponto de ser preso pela própria Igreja Católica por causa dos seus discursos, vamos dizer assim, extravagantes. Então este homem também foi um dos motivos no qual Lutero decidiu chamar a igreja para esse debate. Então Lutero alegava ali não somente a questão das indulgências, a questão da salvação. Ele dizia se o Papa tinha poder para salvar, por que não salvar as almas de graça? Então, outros pontos importantes também no qual Lutero ele postula, vou trazer aqui 4 princípios da Reforma Protestante. A justificação pela fé, ou seja, a salvação não é por obras, ou seja, a gente falou aqui das indulgências. Lutero, quando ele lê Romanos 1,17, que fala que o justo viverá pela fé, ele, vamos dizer assim, se converte efetivamente. Entenda que naquela época, nem todos tinham acesso às Escrituras. Então Lutero, quando ele vai para Erfurt, ou melhor, para Wittenberg, ele deixa a cidade acadêmica, a cidade universitária de Erfurt, e se desloca para Wittenberg, aí sim é que ele tem contato com o Novo Testamento. Futuramente, ele vai traduzir o Novo Testamento do latim para o alemão. Outro evento que assim revoltou os cardeais, os bispos, o Papa, devido a esse atrevimento, por assim dizer, do Lutero traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para a língua da sua nacionalidade, e ali foi a gota d'água, por assim dizer. Então Lutero entendia que a justificação deveria ser pela fé e não por obras. O outro ponto seria a supremacia das Escrituras, ou seja, naquele momento a supremacia era na pessoa do Papa. O Papa era infalível. O Lutero vai dizer, não, o Papa não é infalível, as Escrituras são infalíveis. Então, justificação pela fé, supremacia das Escrituras e o sacerdócio universal. Então, até aquele momento, antes da Reforma, o sacerdócio estava ligado a quem? Ao Papa, aos cardeais, aos bispos e assim sucessivamente. Aquele corpo de obreiros, de homens que estavam assim a serviço da igreja diretamente para ministrar os sacramentos e outros mais. O quarto princípio é o livre exame das Escrituras. Então, o livre exame das Escrituras seria para que todos pudessem ter acesso aos escritos sagrados. Então, entre outros pontos, esses pontos são os principais no qual Lutero chama a igreja para um debate. Veja bem, ele não tinha a intenção de fundar uma nova igreja, criar uma nova igreja, e sim chamar a igreja para um diálogo acadêmico. E isso vai revoltar a igreja vai reagir. E aqui dentro da obra do Vicente Timo do Leste tem algumas coisas que precisam ser bem destacadas, caso você queira adquirir este livro, né? Não só esse, mas outros livros que falam a respeito deste evento importante que foi a Reforma. Então, a questão da decadência do papado, João Tetzel, que foi assim o homem que era o responsável pela cobrança das indulgências, o Carlos V, que é a figura na qual era o imperador daquela época. Então, se tinha ali o Papa Leão X, que era a voz da igreja, a voz de Deus naquele momento, por assim dizer. Tinha o Leão X, tinha o Carlos V, que era o imperador, no qual chancelava as bulas papais. É tanto que quando o Papa emite uma bula condenando as obras de Lutero, Lutero vai queimar essas bulas. Em contrapartida, a igreja manda queimar todos os livros de Lutero. E o Lutero é chamado para uma dieta. A dieta era tipo um concílio que reunia para tratar temas pertinentes à fé. E nesta dieta, neste evento que aconteceu na cidade de Oz, o Lutero foi chamado para assim renegar, revogar tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele disse contra a igreja. Ele nega veementemente, não revogo, não volto atrás, minha mente está cativa à palavra de Deus, eu não revogo.
E o Lutero ele vai ser excomungado, vai ser condenado, e Lutero é meio que sequestrado por o príncipe alemão da cidade na qual ele ali vivia, para que ele não fosse capturado pelo Império, pelas forças militares do Império. E nesse período que ele fica preso em um castelo, disfarçado ali, ele vai ser chamado de Cavaleiro Jorge, ele vai traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, do latim para o alemão. Nesse momento aí há um racha entre as duas partes. Lutero, que não renega os seus escritos, aquilo que ele entendia ser correto, com a Igreja Católica. Então também aqui vai ter a questão de Augsburgo. Augsburgo foi um evento que aconteceu em 1555, a Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo é quando os príncipes da Europa chegam diante do imperador, convocam uma espécie de concílio para assim reafirmar a sua fé. A sua fé, entenda, aquilo que eles entendiam ser a verdade, da forma que eles entendiam ser da forma correta, não conforme a Igreja Católica queria. Então esse racha ali, que chega do ano de 1517 até o ano de 1555, é consolidado com a Paz de Augsburgo, onde os príncipes europeus vão poder exercer a sua fé. Eles vão poder determinar no seu país qual a fé vai ser professada, a fé católica ou a fé da agora recém-criada Igreja Luterana, com base nos princípios da Reforma. Então tem a Paz de Augsburgo, vai também aqui falar muito dos defeitos de Lutero nesta obra. Um evento crucial que quase, vamos dizer assim, colocou fim à carreira do Lutero foi uma situação de bigamia envolvendo os príncipes da Europa. É uma história um pouco controversa, aqui fica muito bem claro, né? O Vicente Temor do Lessa reserva 2 capítulos para esta obra, na qual o Lutero meio que concorda com o divórcio de um príncipe que estava meio que insatisfeito por alguma questão dentro do casamento. Então, o Lutero meio que é forçado, tem toda uma questão emocional ali, uma pressão, o Lutero acaba cedendo. E esse evento quase que acaba com a carreira ministerial de Lutero, depois ele volta atrás, enfim, é uma situação bem curiosa. Isso para deixar claro que não estou aqui querendo trazer uma defesa na qual Lutero não tenha erros, nada disso. O Lutero ele cometeu diversos erros, esse é assim o mais destacado. Além de Lutero, vai ter outros reformadores, como eu citei. Vai ter também o João Calvino. O Vicente Temor do Lessa, ele também escreve esta obra aqui, A Vida e Obra de João Calvino, muito profunda também, riquíssima, com diversos detalhes. O Lutero e o João Calvino não se encontraram diretamente, não necessariamente não houve esse encontro. Lutero se encontra com o Hieroclio Zwingli, que é outro reformador suíço, para tratar de questões a respeito da reforma. Pontos cruciais, tem ali um dos pontos fundamentais é a questão do sacramento da Santa Ceia, da comunhão, na qual o Lutero acreditava na consubstanciação e o Hieroclio Zwingli acreditava na transubstanciação. Ou seja, a transubstanciação diz que literalmente o corpo de Cristo e o sangue está presente na hora ali da comunhão, nos elementos do pão e do vinho. O Lutero não concordava com isso, ele entendia que ali era só algo simbólico, era a consubstanciação. Está presente, mas não está. Enfim, algo meio que, vamos dizer assim, controverso, entre outros assuntos. Ali há meio que um cisma. No primeiro momento, o Lutero, que era muito enérgico, muito, vamos dizer assim, duro, não aceita algumas colocações do Hieroclio Zwingli, mas por fim acaba meio que selando assim uma paz. Então, assim, além da pessoa do Lutero, se destaca o Hieroclio Zwingli, o João Calvino, outros reformadores também vão surgir com o passar dos anos, mas aqui a pessoa do Lutero é a que chama mais atenção nesse primeiro momento. Então, assim, dentro desse cenário aí, eu quero também ressaltar a questão da cristandade. Então, o que era a cristandade naquele momento ali? A cristandade era os valores cristãos tomando totalmente o tecido social da nação como um todo, da Europa como um todo. Isso era o ideal de cristandade. Todos os valores cristãos sendo penetrados em cada tecido social. Eu vejo algumas pessoas falar que a cristandade é isso, a cristandade está corrompida,
um ideal de cristandade em pleno século XXI. Isso não existe mais cristandade. A cristandade foi um movimento que aconteceu lá na Idade Média. Não existe mais cristandade. Existe, possa haver na mente de alguém uma ideia de estado confessional, alguma coisa assim, mas isso hoje não existe mais. Foi para aquele tempo, isso passou. Então assim, a gente está diante aqui então de um cenário no qual Lutero está batendo de frente com essa cristandade, aí sim, na qual ele quer reformar a igreja, e a igreja vai reagir. Na próxima aula eu vou dar mais detalhes sobre isso. A igreja ela reage, ela convoca o concílio para tratar dessa questão, e aí vamos chegar em outro ponto também importante, que é a ordem dos jesuítas, na qual vai chegar aqui no Brasil. Então hoje, para a introdução, tratamos aqui da vida do monge agostiniano Martinho Lutero, o cenário ali na qual esse evento aconteceu, as 95 teses, que foi essa convocação para esse debate, por assim dizer, para se tentar solucionar questões que eram de importância para a fé cristã. Então, destacamos aqui também a questão dos pontos principais: a justificação pela fé, a supremacia das Escrituras, o sacerdócio universal dos santos e o livre exame das Escrituras. Então, por hoje foi isso. Vou gravar outro vídeo ainda para explanar as consequências da reforma protestante e outros pontos, e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor permitir. Até lá!